As doenças oftalmológicas ocorrem por diversos motivos e elas podem provocar problemas na visão e, em diagnósticos mais graves, até mesmo levar à cegueira. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 285 milhões de pessoas no mundo têm a visão prejudicada. Pois é, Tice, e por isso que o nosso médico de família, Dr. Antônio Spreuser, está aqui hoje com a gente para tirar todas as dúvidas sobre problemas da visão que afetam milhões de pessoas, como o glaucoma, a catarata e também a degeneração macular relacionada à idade. Bom dia, doutor. Bom dia, Aninha. Bom dia, Tice. Doutor, eu queria começar falando sobre o glaucoma, porque estima-se que ele atinja cerca de 1 milhão de pessoas só no Brasil. Quando ele não é tratado e diagnosticado a tempo, ele pode levar à cegueira irreversível. Agora, como é que a gente pode identificar o glaucoma e não deixar isso acontecer? Bom, o glaucoma, como você falou, é uma epidemia no Brasil. Mas para entender melhor sobre essas doenças da visão, vamos entender primeiro o globo ocular, como funciona o nosso olho. Aqui vocês estão vendo essa capa de fora, ó, estou batendo aqui, ó, ela protege o nosso olho, é a córnea. Essa parte branca é a conjuntiva, quando você tem conjuntivite fica tudo vermelho, né? Sim. Aqui dentro, essa que tá a cor, tá vendo o azul? Chamado íris. Então, quando você olha a cor dos olhos de uma pessoa, nossa, que olho bonito, você está vendo a íris da pessoa. Esse buraquinho aqui é um músculo chamado pupila. Quando a pupila é um músculo que ela fecha e abre, quando está escuro, por exemplo, a pupila dilata para você enxergar o que está tendo no escuro. Quando você está no sol, a pupila fecha. Ele regula conforme a intensidade da luz. Então é um músculo mesmo, entendeu? E logo atrás aqui da pupila, olha só o que tem. Olha, eu vou virar para vocês. Logo atrás da pupila tem uma lente chamada cristalino. E essa lente do olho é que vai focar a imagem aqui atrás na retina. E olha que parte importante que a gente tem bem no meio, tá vendo essa região mais clarinha aqui no meio da retina? Sim. Isso chama-se mácula. A mácula é responsável por transferir o impulso luminoso que chega aqui, transfere para impulso elétrico agora que vai para o cérebro. E esse impulso elétrico é que a gente vai ter a visão. Isso tudo acontece aqui na retina. Essa parte do globo ocular é muito importante, porque como a gente está falando de glaucoma, quando existe o aumento desta parte chamada corpo vítreo, essa bola oca aqui, na verdade, não é oca, ela está cheia de gelatina, de líquido. Quando aumenta a pressão aqui dentro, é o que a gente chama de glaucoma. E se eu medir a pressão de um olho normal agora, Ana, se eu medir a tua pressão do olho agora, vai, eu tenho um aparelho chamado tonometria. Certo. Sabe quanto é a pressão do olho? Quanto? 20 milímetros de mercúrio. 20, 21 milímetros de mercúrio. Esse é o normal, que tem que ser. Se você vai no oftalmologista, eu sei que você vai todo ano, todos nós devemos ir ao oftalmologista para medir a pressão. Como você mede a pressão no braço no médio, você mede a pressão no olho. Quando a pressão está 30 milímetros de mercúrio, 40, opa, você já está com glaucoma. Então, para entender melhor o glaucoma, eu vou mostrar uma animação para vocês agora. Então, como eu acabei de explicar essa anatomia normal aqui agora, nesse instante, então, para lembrar um pouquinho só, você tem, então, lá dentro do olho, no corpo vítreo, o aumento da pressão, e esse aumento da pressão que vocês estão vendo, comprime o nervo óptico atrás, pode levar à cegueira. Agora, como é que funciona? Como é que começa essa coisa toda do glaucoma? Na parte da frente do olho, tem uma substância muito importante, chamada corpo ciliar, que produz um líquido. E esse líquido, chamado humor aquoso, esse líquido é tão importante para nutrir essa parte da frente do olho, da câmara anterior do olho, que esse líquido é formado 24 horas. E o seu corpo absorve, o olho absorve esse líquido também. Então você forma o líquido e depois absorve. Nosso corpo é muito perfeito. Quando você fecha esse canalzinho, pode acontecer um entupimento do canal. Então aumenta a pressão desse líquido na frente e esse aumento da pressão passa para trás. Esse aumento da pressão atrás comprime o nervo óptico, ali atrás que vocês estão vendo o nervo, e isso pode levar à cegueira definitiva. Glaucoma tem diagnóstico, tem tratamento e você não deixa cegueira ficar na tua vida, pelo amor de Deus, porque é muito grave. Bom, a gente entendeu sobre o glaucoma. Agora, doutor, a catarata a gente sabe que é responsável por 51% dos casos de cegueira no mundo, né? O que representa 20 milhões de pessoas.
de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né? E no Brasil, surgem cerca de 550 mil novos casos por ano. Aí eu gostaria de perguntar para você, no caso da catarata, o que acontece dentro do nosso olho? Então, vocês lembram aqui da anatomia que eu mostrei essa lente chamada cristalino, né? Sim. Cristalino porque ele é cristalino mesmo. Quando ocorre a opacificação do cristalino, quando esse cristalino não fica mais branquinho, ele começa a ficar turvo, ele opaco, isso chama-se catarata. Eu vou mostrar para vocês, para entender melhor como que é. Então, lembrando sempre da anatomia do coração, a parte da frente, a gente sabe que é aquela parte protetora, né? Que é a córnea. Então, a gente tem aquela membrana que protege bem. Ali, ó, a íris que dá a cor no olho, já falei, lembra? Depois tem a córnea que protege o olho. E aí depois tem tudo que vocês estão vendo aí é a parte que eu já expliquei toda da frente do olho. Essa agora lente, olha como ela vai ficando escura. Ela vai ficando opalescente, olha. Isso é catarata. E várias doenças, várias situações podem acontecer que levam você a ter catarata. Agora, doutor, quais são os sintomas que a gente precisa ter atenção para poder identificar essas doenças? Bom, o glaucoma, presta atenção aqui agora. O glaucoma pode ter esse sintoma aqui. Aqui é a visão normal e o glaucoma ele pode começar bem devagarzinho e ele pode progredir. Então você vai perdendo a visão, vai perdendo a noção da clareza daquela imagem que você tem, até ficar totalmente cego mesmo. Vai escurecendo a visão. Vai escurecendo a visão. Você não fica claro que você está vendo nitidez. E aqui a catarata. Olha só como é nítida essa imagem. A catarata dá uma visão nublada, fica fora de foco e perde a cor também. Então, se você tem esses sintomas, você não deixa piorar. Vai no oftalmologista, faz uma consulta, é importante. O SUS está aí também. Tem consulta de graça. Agora, doutor, essas doenças, elas acometem apenas os idosos ou todo mundo? Não, geralmente, a maioria das vezes, tanto o glaucoma como a catarata são os idosos. Mas, no caso do glaucoma, a gente tem um fator muito importante chamado hereditariedade. Então, se alguém tem na família alguém com glaucoma, toma cuidado. Traumas oculares também, principalmente tomar sol, bater o olho, coisas que entram e que batem. E para você que tem miopia também. Então, esses são os fatores de risco para desenvolver glaucoma. Já a catarata, os principais fatores de risco para a catarata quais são? Tabagismo, a fumaça do cigarro, ela entra e pode irritar e levar a catarata. O diabetes, traumas também. Tomem muito cuidado com a luz solar. A luz solar é um trauma sério para o nosso cristalino. E o fator congênito é muito importante também. Quem tem na família casos de catarata tem que tomar cuidado. Existe a catarata precoce, hereditária, que a criancinha já nasce com ela, mas são casos mais raros. São mais específicos. São por mais isso que raros. a gente tem que tomar cuidado com a nossa visão, tem que cuidar mesmo. Doutor, a cirurgia é o tratamento mais indicado para tratar a catarata. Sim. Agora, existe algum caso que ela não é recomendada? Não, a catarata realmente, o melhor tratamento para ela é o tratamento cirúrgico. E como que a gente faz a cirurgia da catarata? Você vai para o centro cirúrgico, você é anestesiado ou anestesiada, o oftalmologista pode pegar um bisturi, cortar essa região, ele está fazendo o que aí? Ele está cortando o cristalino. Essa coisinha amarela que vocês estão vendo é o cristalino. Ele retira todo o cristalino? Ele retira lá, tirou todo o cristalino. E tem a técnica por laser também. Essa técnica por laser é mais moderna, mais atual, não sangra, é muito rápida e o laser não precisa de bisturi. Então você faz essas incisões com a luz do laser e depois o que a gente vai fazer? A gente vai retirar o cristalino aí. Agora olha só, por um ultrassom a gente vai sugar o cristalino. Tanto as duas cirurgias, agora o que a gente faz? A gente coloca a lente. E essa lente que é colocada, olha lá, pus a lente, ela abriu, era uma lente definitiva. Quando você tem catarata nos dois olhos, o cirurgião primeiro opera um olho, espera 1, 2 semanas e opera o segundo olho. Você nunca faz simultaneamente? Não, nunca faz simultaneamente. Você faz o primeiro, cicatriza e faz o segundo. Então, é um processo tranquilo e fácil. No Brasil nossa, a gente tem uma centena de expedições no Brasil para fazer catarata
nos lugares mais remotos. E fica 100%? 100%. Bacana. Fica 100%. Agora, doutor, e no caso do glaucoma? Como que a gente trata? No glaucoma, tem dois tipos de glaucoma, que eu não vou me fixar nisso, mas como é que a gente faz a cirurgia do glaucoma? Tem uma técnica muito moderna, que é uma técnica de fototrabeculoplastia. Fototrabeculoplastia, a laser, olha como é que é. Na malha onde é produzido esse líquor que não sai, que está preso, tem 40 a 80 tiros de laser, e esses tiros de laser vão fazer o quê? Vão abrir buraquinhos e orifícios para esse humor aquoso ser reabsorvido novamente. Você lembra que eu falei Olha que interessante. Então agora com essa técnica cirúrgica, você drena aquele líquido e diminui a pressão do olho e melhora muito a pressão. Agora, para ter um bom resultado, você tem que buscar com frequência a ida ao oftalmologista para poder acompanhar e assim que começar, já tratar. E tem casos de glaucoma que só pingando o colírio, na fase bem do comecinho, a gente já consegue tratar, não precisa nem de cirurgia. Agora, doutor, aqui a gente falou também sobre a degeneração macular, que é relacionada à idade e é a principal causa da perda da visão na terceira idade. Vovó, preste atenção nesse número. É a terceira maior causa de cegueira no Brasil, acometendo cerca de 3 milhões de idosos. E eu queria entender como é que ela acontece no nosso corpo. Elinha, eu vou passar um pouquinho Por aqui, favor, doutor. só para mostrar esse nosso olho novamente. Olha, pessoal, aqui, lembra que eu mostrei que a mácula fica nessa região aqui da retina, lembra? Sim. E nessa região da retina podem acontecer 2 tipos de degeneração macular relacionadas à idade. 2 tipos. Que eu vou mostrar agora nessa animação para vocês. Prestem atenção. A degeneração macular, ela acontece dentro dessa parte que é chamada mácula, na retina, e ela pode ser a degeneração tipo seca, onde formam essas gorduras que vocês estão vendo, ou a úmida. A úmida é a pior delas, porque evolui muito rápido, que são esses vasos sanguíneos que estão se formando agora. E esses vasos sanguíneos eles podem se dilatar, formar verdadeiros aneurismas e podem até romper, causando uma hemorragia interna. E esse tipo de degeneração macular é o pior que tem, porque ele é rápido, ele evolui em dias e semanas. O diagnóstico é importante para a gente tentar salvar esse olho. Então, a degeneração macular tipo seca, ela é mais benigna, ela demora anos e não tem um tratamento assim, temos que operar, não. A úmida não, a úmida é rápida e é perigosa. Mas o que acontece na visão de uma pessoa que tem degeneração macular? Eu vou mostrar aqui, desculpa passar aqui novamente. Por favor, doutor. Mas aqui, olha só, aqui na visão normal, todo mundo está vendo bonitinho, né, visão normal. Agora, na degeneração macular relacionada à idade, DMRI, no início você vê uma visão distorcida. Olha. E na fase mais avançada, a visão central, porque a mácula vê muito a visão central, ela está completamente ausente. Então a gente pode falar que os principais sintomas é a perda da visão central, objeto desbotado, dificuldade em ler, distorção da visão, crescente dificuldade de adaptação a ambientes pouco luminosos e, finalmente, a redução da intensidade das cores. E isso tem diagnóstico e você tem que tratar porque leva à cegueira mesmo. Agora, a degeneração, doutor, ela é ligada somente à questão de idade, ao fator idade? Boa pergunta. Geralmente, sim. Geralmente são as pessoas acima de 60 anos que têm esse problema, mas temos outros agravantes como obesidade, o histórico familiar é muito importante. Quem tem, tome cuidado e faça a prevenção e cuida da pressão arterial, cuida do seu peso, cuida da sua saúde, porque o estilo de vida também altera muito a degeneração macular. Agora, doutor, essas doenças que a gente está falando aqui, elas ocorrem realmente nas pessoas com mais idade? Agora, eu queria saber, o diagnóstico, por exemplo, precoce, ele pode ajudar o paciente a não deixar que elas cheguem realmente à cegueira, a esse estágio tão avançado? O que você está falando é tão importante, que é a prevenção e o cuidado precoce, né? Então, tem um exame chamado fundo de olho. Nos Estados Unidos, quando eu morava, todos nós tínhamos que fazer fundo de olho em todo mundo. Por quê? O fundo de olho, você dilata a pupila no consultório, ou onde você está, no consultório, e lá dentro do fundo do olho você já vai ver o quê? Você vai ver o nervo óptico, como ele está, se ele já está sofrendo, você vai ver a mácula, como é que está a minha mácula? A mácula já está degenerada, ela está deformada? Como é que está a minha pupila? Como é que estão esses vasos sanguíneos aí
no diabetes e na hipertensão, esses são os primeiros vasos sanguíneos que são alterados. Então, o fundo de olho é muito importante, é fácil de fazer e você pode fazer, dar um diagnóstico precoce. E é muito rápido. Eu sei porque uma vez por ano, quando eu vou ao oftalmologista, eu tenho miopia. Já há muitos anos a gente faz, é uma fotinho que você registra e fica lá guardado para você comparar ano a ano o que está acontecendo. Você tem que prestar atenção, você não tem que fazer nada, está tudo bem. É isso aí. Por isso que é importante ir ao médico sempre, com frequência. Agora, doutor, o senhor falou sobre as cirurgias aqui para poder tratar, mas é o único tratamento ou existem outras possibilidades? Não, existem outras possibilidades. Por exemplo, na degeneração macular, na úmida, aquela dos vasos sanguíneos que tem lá dentro, no SUS e na rede privada, principalmente no SUS, tem medicamentos injetáveis que você injeta dentro do olho. São medicamentos muito modernos e que são chamados antigênicos, que são medicamentos que não deixam os vasos sanguíneos proliferarem. E também você que tem glaucoma, não esqueça, pingue colírio no olho naquela hora certa que você tem que pingar, porque pingando o colírio você diminui a pressão intraocular. Então faça o tratamento recomendado. Essas drogas antigiogênicas tem no SUS, tem tomografia, tem mapeamento de córnea, tem tudo que você queira, mas vá ao médico, faça a prevenção para não ter problema. Doutor, mais uma vez, muito obrigada por essa aula aqui. Você que tem dúvidas ainda, o doutor depois vai responder as suas dúvidas nas redes sociais e semana que vem o doutor volta, né? Se Deus quiser, estaremos aqui. Adoramos, e obrigada. Obrigado, César, é com você. Obrigado. Caríssimo professor, doutor Antônio Sproster, como sempre, quero deixar uma pergunta aqui para ser respondida nas redes sociais. Até algum pouco tempo, nós tínhamos as cidades de Campinas e Belo Horizonte como referências no mundo, inclusive para cirurgias dos olhos. No Brasil, continua sendo ainda um centro oftalmológico de liderança no mundo todo, mas responde lá nas redes sociais para a gente, para que o pessoal tenha tranquilidade de fazer cirurgia também aqui no nosso país com a maior tranquilidade do mundo, né? Muito obrigado. Professor César. doutor Antônio Sproster retorna na semana que vem com mais uma consulta, aula totalmente gratuita para você.